Gênesis capítulo 20. Disse Abraão de Sara sua mulher: ela é minha irmã. Versículo 2. Não bastasse a experiência vivida no Egito e a reprovação do Senhor quanto à sua mentira, Abraão novamente provou que não passava de um homem frágil e completamente dependente da graça divina. Temos a tendência de colocar seres humanos em pedestais, quando na verdade eles nunca teriam alcançado suas conquistas, não fosse a boa mão do Senhor sobre eles. A saída da casa de seu pai, suas peregrinações, a demora em ter um filho, tudo isso serviu como propósito de Deus para forjar-lhe o caráter. Certamente Abraão foi um homem diferenciado, mas não deixava de ser um homem sujeito a fraquezas e imperfeições. A beleza de Sara é revelada pela Bíblia como incomum. De feições raras, sua formosura era tão encantadora que já no início de suas peregrinações, Abraão a fez prometer que em todo lugar onde entrassem, ela diria a respeito dele: ele é meu irmão. Agora imaginem esta situação ocorrendo com uma mulher de 90 anos. Sara gozava de uma espécie de jovial velhice. Deus havia conservado seu corpo a fim de logo cumprir sua promessa, mas o favor divino encontrou o temor humano. Ao entregar sua esposa a Abimeleque, Abraão não só a expôs ao perigo, mas também abriu brechas à possibilidade de frustrar o cumprimento da promessa. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Quantas vezes o Senhor tem provado seu amor para conosco e nós simplesmente respondemos com incredulidade, agindo pelos impulsos de nossas emoções. Foi assim quando Abraão resolveu dar ouvidos ao conselho de Sara casando-se com Agar. Foi assim quando ele mentiu ao rei do Egito. E foi assim quando pela segunda vez declarou o que ele defendeu como uma meia-verdade. Mas as perguntas que não querem calar saíram da boca de Abimeleque como se ditas por Deus. Que é isso que nos fizestes? Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Este episódio, bem como os demais que revelam as fraquezas de Abraão, não contradizem a fé do profeta de Deus. Eles só reforçam a verdade sobre a salvação. Ela provém da maravilhosa graça de Deus através de Jesus Cristo. Como bem confessou Abraão: eu que sou pó e cinza. Gênesis capítulo 18, versículo 27. Quando confessamos ser esta a nossa condição perante o Senhor, estamos reconhecendo a nossa total dependência dele. Um alto preço foi pago por nosso resgate antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Um plano perfeito foi estabelecido para salvar a raça caída. Mas o ser humano fez do sacrifício de Cristo algo comum, como se não passasse de um símbolo religioso e nada mais. Se a beleza de uma mulher de idade avançada não podia atravessar reinos sem ser notada, por que a beleza da salvação em Cristo tem sido passada por alto como se fosse uma mensagem ultrapassada? O fato é, meus irmãos, que não há desculpas para o pecado. É certo que Abimeleque foi enganado, mas Deus o avisou sobre tal engano e lhe deu a oportunidade de fazer o que era correto. Abraão, por sua vez, também teve a oportunidade de se desculpar, mas usou de desculpas para não admitir o seu erro. Só que, independentemente de nós mesmos e de nossas imperfeições, Deus é fiel.
Abraão ainda tinha muito a crescer e aprender debaixo da paciência e da misericórdia do Senhor. Não é diferente conosco, amados. Fomos escolhidos por Deus para a salvação em Cristo Jesus. E ai daquele que se coloca em nosso caminho como pedra de tropeço. Coisa perigosa é ocasionar dano a um filho do Rei do céu. O salmista se refere a este capítulo da vida de Abraão, quando diz, falando do povo escolhido, que Deus, por amor deles, repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Está em Salmo 105, versículos 14 e 15, Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, página 85. Abraão aprenderia da forma mais dolorosa a confiar plenamente no Senhor e em sua palavra. Não encaremos os momentos difíceis como sendo para o nosso prejuízo, mas sejamos confortados com a certeza de que há um Deus no céu que não desampara os seus filhos, que das nossas fraquezas suscita forças, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e que nos está preparando para entrarmos na Canaã celestial. Vigiemos e oremos. Bom dia, salvos pela graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.